Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe. Deixar aqui uma palavra para os irmãos no livro de Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, versículo 1 e versículo 2, tá? Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Bom, queridos, vou deixar a Bíblia aqui aberta. O texto que nós estamos discutindo vai falar sobre a morte de João, logo no começo do capítulo. E Herodes, para quem não sabe, ele era o tetrarca da Palestina, né? Entre 4 a 5 a.C. a 39 depois de Cristo, ou seja, ele regeu uma quarta parte da Palestina, mas a Galileia e a Pérea é herdada do seu pai Herodes o Grande, Mateus 1 e 2, quando este dividiu o reino entre muitos filhos, Mateus 14, 1 a 12. João morre e no versículo 12 Jesus é avisado da morte de João. E logo que Jesus ouve isso, ele quer ficar sozinho. E por que Jesus quer ficar sozinho? Porque Jesus sentiu a morte de João. Jesus conheceu João. João foi aquele que preparou o caminho. João foi aquele que batizou Jesus. E quando João estava batizando Jesus, a Bíblia diz que desce uma pomba do céu, o céu se abre, ouve-se uma voz, e o próprio Deus diz: Este é o meu filho, a quem me comprazo. Então João é alguém de muita estima para Jesus. É claro que nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, quando perdemos alguém que nós amamos, ainda mais se a pessoa morre numa idade baixa, nós sentimos muitos, ficamos cabisbaixos, já baixamos a nossa moral naquele dia, não queremos papo com ninguém. Uns, nem jantam, nem almoçam, passa o dia todo triste no seu canto, às vezes até no teu quarto, sem falar com ninguém. Então, quem é João? O que Herodes quer dizer com isso? Herodes, ele havia matado João, por um pedido, lá da menina, Herodia. Ele matou João, degolou na sua cabeça. E Jesus vai saber disso. Por que Herodes mata João? Porque João era um cara que falava a verdade. João era um cara que não se preocupava com quem ele estava falando. Ele falava com as pessoas da mesma maneira, tanto rico, tanto pobre. João não mudava o seu discurso. João falava a verdade. O que me chama a atenção é que falar a verdade naquele tempo já era uma coisa difícil de se fazer. E João, ele fala a verdade, e Jesus vem na mesma linha que João. E por isso que Herodes, ele vai pensar que Jesus é João o ressuscitado. E mais à frente na Bíblia, nós que somos um pouquinho leitores da palavra, entendemos que Jesus pergunta para os seus discípulos, e alguns deles mesmo uns diz que tu és João, outro diz que tu és Elias, outros falam que o Senhor é o Jeremias ou um dos profetas. E aí Pedro, tomando a palavra, diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, bem-aventurado és tu, filho de Barjona. Pedro, filho de Barjonas, porque a palavra Bar significa filho de. E ele diz que, fala para Pedro: porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas unicamente o meu Pai. Quem é Jesus? Jesus está nesse momento agora ouvindo que Herodes matou o teu amigo, o teu companheiro. E quando Jesus é avisado, a primeira coisa que Jesus faz é chamar os teus discípulos, entrar no barco e dizer: vamos para um lugar deserto. E eu quero tematizar essa mensagem dizendo que a tua dor não é maior que o teu propósito. E nós vamos aprender isso com Jesus.
E quando Jesus é avisado, Jesus vai para um lugar deserto. Qual a intenção? Ficar sozinho. Pois ele estava passando por um momento muito difícil, pois acabava de perder ali um grande companheiro de ministério, alguém que Jesus gostava, tinha estima. Jesus sofre com a morte de João, mas por que Jesus, mesmo sendo Deus, ele sofre com a morte de João? Porque mesmo ele sendo Deus, ele também é homem. E aí nós vamos lá para Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a 9, que diz: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo, sendo como homem. Ou seja, ele também sentia dor, ele também sentia fome, ele também sentia vontade de chorar, tristeza. Irmãos, Jesus passou por momentos difíceis. O negócio é que a gente não quer passar, não quer entender que nós passamos também, mas Jesus passou por um momento difícil e nós não queremos passar. E mesmo nesse momento difícil, Jesus quer ficar sozinho. E o que me chama a atenção é que toda vez que a Bíblia vai dizer que Jesus ficava sozinho, Jesus estava sozinho para orar. Jesus estava sozinho para falar com Deus. Jesus não ficava sozinho para murmurar. Não é igual eu e você, que estamos no nosso dia mal, no nosso dia triste, nós vamos para a rede social, desabafamos com os vizinhos. Não, Jesus ficava sozinho para falar com o Pai dele, dizer: Pai, me ajuda. Em oração, ele clamava aos céus. E agora ele está sofrendo. E o interessante é que a notícia que Jesus vai para um lugar deserto, eu não sei quem foi que contou, quem foi que ouviu, alguém ouviu isso e passou para a multidão, e a Bíblia vai dizer que Jesus foi de barco e a multidão o seguia de cidade e em cidade. E ei, eu quero deixar aqui uma palavra para você, que quanto mais a multidão passava de cidade em cidade, maior aumentava o número de multidão. Que isso, Rafael? Ei, a necessidade de ouvir Jesus era tão grande que eles não se importavam com a distância. A necessidade de ouvir Jesus era tão grande que eles não se importavam com o caminho, que se tinha pedra, que se tinha espinhos, e eles foram a pé. Eu não estou falando que eles foram andando de bairro em bairro, eu estou falando que eles foram de cidade em cidade, porque eles entendiam que ouvir Jesus era algo importante e era algo necessário para eles. Hoje nós entendemos que se nós só estamos na igreja, nós só estamos buscando a presença de Deus porque há uma necessidade de ouvir Jesus, há uma necessidade de clamar pelo Mestre. Ei, se não adiantasse ouvir Jesus, você não ia para a igreja. Se ficasse em casa, resolvesse seu problema, você não saía daí para ir buscar Jesus. E também aquela multidão, se ficasse onde ficasse, resolvesse o problema dela, ela não sairia da onde estava. O que é que motivou a multidão sair de cidade em cidade? A necessidade de ouvir Jesus. A necessidade de ouvir a palavra do Mestre. E a Bíblia diz que quando Jesus desembarca do seu barco, ele vai reconhecer os homens, as pessoas que ali estavam. E a Bíblia diz que ele vai se mover de íntima compaixão por aquelas pessoas. Ei, ele está se retirando para o seu momento de tristeza, para ficar sozinho, mas ele vai interromper a sua dor para cumprir o teu propósito. Ei, eu quero deixar para você aqui já uma aplicação bem básica. Deus vai começar a te usar no momento da sua dor. E você não vai entender por quê. Já reparou que toda vez que você se sente com dores, dores pela caminhada, não estou falando dores físicas, mas dores pela caminhada, palavras ao contrário, é aí que Deus te usa mais, é aí que você é mais usado, é porque Deus entende que o propósito ainda é maior que a sua, que a minha. Ei, o propósito é maior que a nossa dor. E Jesus tinha um propósito maior para se cumprir. Então Jesus interrompe a sua dor
para cumprir o teu propósito. Jesus interrompe a tua dor. Estou falando que Jesus interrompeu a dor dele para cumprir o teu propósito. E a palavra para a tua vida é essa: o propósito que Deus tem na tua vida é maior que a tua dor. O propósito que Deus tem para a tua casa é maior que essa dor. E eu entendo que muitas pessoas passaram por dores, mas não abandonaram o propósito. Ei, por que, Rafael? Por que que você passou por dores, por perdas e não abandonou o propósito? Porque o propósito é maior que a sua dor. E Jesus, como Salvador, ele sofreu. Passou por açoites, morreu para cumprir o teu propósito. Creio que eu e você vamos passar por inúmeras dificuldades. Porém, estamos aqui para cumprir um propósito. Nenhuma dor será maior que ele. Que propósito é esse, Rafael? Ide e pregai o evangelho. Ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Eu entendo, eu nem coloquei isso no meu sermão expositivo para o meu professor, mas eu vou passar aqui e o professor aí já vai entender que faz parte do meu sermão expositivo. É que logo após Jesus curar, Jesus já cumpriu o seu propósito. O que ele fez? Ele olha para a multidão e ele, passando por dores, ele cura. E a Bíblia diz que ele curou os seus enfermos. E curou-se os seus enfermos. Jesus viu ali enfermos e ele interrompe a dor para curar os enfermos, porque o propósito era maior. E após curar a multidão, os discípulos estão ali e o Senhor despede a multidão, porque não temos o que dar para eles. E Jesus manda os discípulos arrumar alguma coisa e não tem. Ei, os discípulos de Jesus, infelizmente, não tinham a fé, porque também eles estavam ainda em fase de aprendizado. O que é isso? Fase de aprendizado é alguém que não sabe nada ou que está começando a aprender o propósito. E muitas das vezes o mestre precisa revelar o propósito dele para que os discípulos entendam o propósito. E passando ali, a Bíblia diz que Jesus despede os discípulos e diz: vão na frente e eu vou despedir a multidão e já vou logo atrás. A intenção de Jesus era ficar sozinho ainda. Jesus despede a multidão, fica sozinho, ora um pouco. E a Bíblia diz que Jesus estava orando, os discípulos estão caminhando de barco. E a Bíblia diz que chegando ao meio, levanta-se uma grande tempestade e o vento, o mar se levanta, o vento é o contrário. E o barco não vai para frente e o barco não vai para trás. Porém, o barco estava em movimento. Mas o barco não ia para frente e o barco não voltava para trás. Que é isso, Rafael? É que tem muitas pessoas que parecem que está viva, que tem muitas pessoas que parecem que estão bem. Como isso? Elas estão em movimento, porém não vai nem para frente e nem vem para trás. O pior não é você não conseguir ir para frente. O pior não é você não conseguir vir para trás. O pior é você querer chegar e não consegue. O negócio é você querer voltar e recomeçar e não conseguir. Mas a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida é essa: que mesmo que a tempestade se levante no meio do caminho, ei, a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando por cima das águas. Que é isso, Rafael? No meio da minha tempestade, no meio do meu vendaval, eu não consigo ir, eu não consigo voltar. Ei, Jesus está chegando na tua tempestade hoje para dar um basta nela. Ei, quando Jesus chega, o mar se acalma, o vento se cala. Que isso? O vento não ouviu a voz, o mar não ouviu a voz de Jesus. E é porque que Jesus passa por cima da água, porque a água não é maior do que Jesus. Então Jesus tem que passar por cima dela. O vento para por quê? Porque o vento já ouviu a voz de Jesus no capítulo 8, quando Jesus
Quando os discípulos passam pela primeira tempestade, Jesus fala para o vento: cala-se, mar, aquieta-te. Ei, o vento e o mar só ouviram Jesus falar uma vez e obedeceram a voz de Jesus. Eu e você precisamos às vezes que Jesus fale 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para poder ouvir, mas o vento e o mar ouviram só uma vez. Ei, uma palavra para a tua vida para terminar aqui, finalizando. Ei, ouça a voz de Jesus uma vez e obedeça, e a tua casa vai acalmar. Ei, o teu vento vai parar, a tempestade vai parar, vai tudo cessar e Deus vai ser glorificado na tua vida em nome de Jesus. Fica com essa palavra em nome de Jesus.